Vamos abrir em João capítulo 21, para a glória de Deus. Amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. É bom, não é? Termos os nossos pequenos assim a participarem e a poderem ter a sua contribuição. Eu quero que nós olhemos para a nossa igreja como uma igreja que valoriza cada um. Amém? Cada experiência, cada vida, cada coração, cada criança, cada adulto, cada pessoa que talvez não se sinta valorizada lá fora, mas aqui nós queremos ter um coração que recebe. Amém? E não é fácil, mas o trabalho compensa, o trabalho recompensa. E mais uma vez eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que se dispuseram a dar o seu tempo, dar a sua energia, para que nós pudéssemos dar a essas crianças um pouquinho da palavra de Deus de uma forma divertida. Amém? E obrigado aos miúdos que estiveram aqui hoje, que prepararam. Ainda temos mais algumas coisas, mas agora vamos ler a palavra de Deus. João 21, para a glória de Deus. Nós vamos ler desde o versículo 1, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos contigo. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia atirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse então Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Amém? Obrigado pela tua palavra, Espírito Santo. Que ela seja real, transformadora em nossa vida. Que esta mensagem de hoje seja de fato uma ruptura na nossa vida, Senhor. Nós queremos entender que a nossa vida pode ser transformada de uma forma sobrenatural, independente das nossas, muitas vezes, vontades ou muitas vezes dos nossos erros. Tu decides nos usar, tu decides transformar a nossa vida. E que a tua palavra seja real, transforme o nosso coração. Todo espírito de coração que esteja duro, que não queira aceitar a tua palavra, toda distração, nós hoje não aceitamos, aceitamos apenas foco completo na tua palavra. Em nome de Jesus, todos dizem amém. Amém.
Quem aqui conhece Pedro? Simão Pedro, levanta a mão em nome de Jesus. Simão Pedro, não é? Muitas vezes chamado de o primeiro Papa, o primeiro bispo, o primeiro pastor da Igreja do Senhor. Simão Pedro, um homem com muita peculiaridade, muita coisa interessante sobre ele, não é? Alguém aqui acha que é assim impulsivo como Pedro é? Levanta a mão. Alguém tem essa impulsividade de Pedro? Pois é, um homem impulsivo, um homem conhecido, um homem que fez muitas coisas erradas, que tomou muitas decisões precipitadas e muito erradas, não é? Hoje nós queremos aprender um pouco sobre essa história inspiradora, porque é uma história de redenção. Amém? Pedro era um discípulo do Senhor, um dos mais próximos. Pedro andava muito próximo de Jesus. Ele fazia parte do ciclo mais próximo de companheirismo ali com Jesus. Então ele conhecia Jesus profundamente. Jesus se revelou de forma mais profunda aos seus discípulos mais próximos. E um deles era Pedro. Nós sabemos então que, segundo o relato dos evangelhos, que Pedro, antes de conhecer Jesus, ele era um pescador. O trabalho dele, a profissão dele, era ser pescador. E temos até aquela famosa frase de Jesus, não é? Tu vais deixar de ser pescador normal e vou-te fazer um pescador de homens. Amém? Porque Deus, Jesus, já tinha chamado Pedro para transformar a sua vida radicalmente. Mas é interessante que esse homem não foi totalmente transformado quando Jesus o chamou. Ele começou a seguir Cristo, mas ao mesmo tempo ele ainda lidava e ainda tinha dificuldade com muitas coisas do seu eu interior, do seu velho homem. E ao longo de todos os anos em que Pedro andou com Jesus, ele ainda demonstrava esses rasgos de impulsividade e de comportamento que não condizia com um discípulo real de Jesus. Mas Jesus, de fato, continuava a investir em Pedro. Jesus, de fato, continuava a acreditar nele. Jesus sabia que Pedro era errado, que era pecador. Jesus sabia, como um Deus onisciente, de que Pedro faria coisas más, mas Jesus, mesmo assim, decidiu investir, acreditar e amar aquele homem chamado Pedro, porque havia algo superior aos seus erros que seriam apenas revelados no futuro. Então Jesus, quando escolhe Pedro, escolhe-o apesar das suas falhas. Escolhe-o por causa do potencial que tinha na vida dele. E escolhe-o também por causa das suas falhas. Coisa interessante. Parece um paradoxo, não é? Jesus sabia quem Pedro ia se tornar. Jesus sabia o investimento que ia fazer na vida de Pedro. Mas Jesus também sabia que os erros de Pedro iam servir para a transformação da vida dele. Assim como Jesus sabe que na nossa vida, as nossas falhas e erros são testemunhos e formas que Deus tem de transformar a nossa vida de uma maneira sobrenatural. Esse homem é um homem tão pequeno e tão falho quanto cada um de nós. Nós gostamos de pensar no Pedro, líder da igreja. Gostamos de pensar no Pedro que se levantou no Pentecostes. Gostamos de pensar no Pedro, que a Igreja Católica até o define como o primeiro Papa, mas nós não pensamos no Pedro que fazia tantas asneiras. O Pedro que era impulsivo. O Pedro que era imperfeito. O Pedro que cometeu erros na sua jornada de fé. Mas esse Pedro existiu. E talvez haja um pouco desse Pedro dentro de cada um de nós. Talvez haja um pouco desse Pedro impulsivo, talvez haja um pouco desse Pedro imperfeito, talvez haja um pouco desse Pedro que fala muito, mas na hora de agir fica sempre aquém daquilo que disse. Muitas promessas e pouca realização. Era assim que era Pedro quando andava com Jesus. Na última ceia, Jesus, ao dizer que alguém o haveria de trair, Pedro foi o mais impulsivo, como sempre. E diz: Senhor, nunca o trairei. Nunca. Eu nunca te vou trair. Eu vou contigo até o fim. É até o fim e nós vamos juntos. Podes contar comigo, Jesus. Muitos de nós talvez dizemos isso a Deus.
Podes contar comigo, Jesus. No bom momento, eu estou contigo. Quando vierem muitos peixes à rede, estamos juntos, Jesus. Quando aparecer muita gente na igreja, estamos juntos, Jesus. Mas também, Jesus, quando aparecer pouca gente, também quando eu puxar a rede e ela estiver vazia, também quando os soldados te vierem buscar, eu também vou estar contigo nesse momento. Pedro dizia isso tudo, assim como nós talvez dizemos. Mas a verdade é que Jesus conhecia Pedro e sabia que no momento da verdade, como se diz no Brasil, no vamos ver, a coisa não dava, não é? Ele amarelou, como se diz no Brasil. Ele fugiu. Não é? No futebol diz que ele pipocou, que ele podia fazer o golo e mandou para fora. Pedro falhou no momento em que era necessário ele estar firme ao lado do seu mestre. Sabem, Jesus, ele sabia que Pedro não estava firme na sua fé, assim como ele conhece o nosso coração. Diz ao teu irmão, o Senhor conhece-te melhor do que tu próprio. Deus vê para além das mentiras, Deus vê para além daquilo que nós queremos enganar a nós próprios ou aos outros. Deus conhece o nosso coração, assim como conhecia o de Pedro. Então Deus, Jesus, vira-se para Pedro e diz, Pedro, Jesus é muito duro com ele e diz, Pedro, estás para ir a dizer essas coisas, mas o galo vai cantar e antes do galo cantar, tu já me vais ter negado 3 vezes, Pedro. Tu não estás pronto para isto, Pedro. Tu podes falar uma boa fala, mas tu não estás pronto para agir quando for necessário. E assim aconteceu. Os soldados vêm buscar Jesus, Pedro, mais em um momento de impulsividade, saca a sua espada, corta a orelha de um dos soldados. Jesus olha para Pedro, mais uma vez desapontado com a sua ação, e diz, Pedro, aquele que vive pela espada vai morrer pela espada. Ou seja, Jesus estava a dizer, Pedro, não é assim, não é assim. Importa que eu morra, importa que eu seja entregue, importa que eu sofra. Nós muitas vezes queremos dizer que seguimos Jesus, mas quando é o momento da vontade de Deus ser revelada na nossa vida, nós não aceitamos. Nós queremos lutar contra a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus muitas vezes causa desconforto, causa dúvidas, causa dificuldades, causa hesitação, e nós queremos lutar contra a vontade de Deus através da nossa espada. E Deus diz, não, para, esta é a minha vontade, é o que deve acontecer. Pedro não entendeu. E então Jesus é preso, Pedro começa a entrar num momento de muita opressão, e durante a noite há aquele rebuliço enorme de julgamento, Jesus é levado de um lado para o outro, e a multidão começa-se a reunir e começa a haver aquela coisa louca de toda a gente começar a pedir o mesmo e começar a querer julgar Jesus. Vocês sabem como é. Acontece um acidente na estrada, o que é que acontece? Se calhar tem um que vai ajudar, não é? E depois há 100 que vão para fazer o quê, irmãos? Vão para ajudar em alguma coisa? Não, eles param o carro, não é? Eles param o carro, estacionam o carro de lado, vão a caminhar, começam a olhar, fazem uma roda à volta. Ei, está mesmo a morrer. Ei, está a demorar a ambulância, não é? É assim ou não é, irmãos? Eu vi um vídeo outro dia de um rapaz que queria ser famoso no TikTok, não é? O esgoto da internet, e ele de repente, o que é que aconteceu? Ele estava num café, estava nesse café um pai, a esposa e uma filha de 3 anos, havia essa família, havia um outro homem que estava a fumar um cigarro eletrónico, qualquer coisa, e estava muito próximo, e o pai da família virou-se para esse homem e disse, olha, podes por favor desligar isso, a minha filha está aqui, eu não quero que ela inale isso, e aquilo começou uma discussão enorme. Resultado, esse homem que estava a fumar esfaqueia o pai da família no estômago, e a criança e a mulher veem o homem a morrer, as pessoas começam-se a juntar à volta, e não vou chamar de um nome calmo, não é? Ele saca o seu telemóvel, abre o TikTok e diz assim, olha, aquele gajo ali está a morrer. E o homem atrás dele a agonizar, a morrer.
E ninguém se levantou, ninguém ajudou, ninguém fez nada. Isso é a nossa natureza. Então a multidão se juntava à volta de Jesus. Ele era esbofeteado, ele era humilhado, cuspiam na sua face. E as pessoas faziam o quê? Olha que engraçado, aquele era o homem que estava a pregar há uns tempos, que curava as pessoas, que falava do reino de Deus, e nós estamos aqui a aplaudir esse circo, essa humilhação. Alguns reconheceram Pedro no meio da multidão e disseram: eu te conheço de algum lado. Tu és um dos seguidores desse homem, não é? Ele está a ser preso. E o que é que Pedro disse? Por 3 vezes? Não sei quem ele é. Eu não o conheço. E então, Jesus ficou sozinho, a sofrer e a ser humilhado sozinho. É engraçado que quando ele estava no Monte das Oliveiras, ele estava rodeado de milhares de pessoas. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, ele estava rodeado de milhares de pessoas. Quando ele entrou em Jerusalém de forma triunfal, toda a gente estendeu as suas capas para passar o rei. Mas quando ele estava a ser humilhado, cuspido, julgado e crucificado como o maior ladrão, o maior pecador seria, as pessoas que estavam à volta dele não estavam lá para apoiá-lo. Ficaram poucos. Pedro não foi um dos que ficou. Durante esse período, Pedro desapareceu. Ficou com culpa, com remorsos, com medo e fugiu. Pedro então foge. O que é que nós olhamos para um homem desse? O que é que nós pensamos? Pensa bem, meu querido. Tu estás naquela época. Jesus está a ser crucificado. Não está ninguém perto dele. Tu és um dos que está fiel ali, a vê-lo. E tu pensas, onde é que estão? Onde é que está Pedro? Onde é que estão os discípulos? Onde é que eles estão? E não está lá ninguém. O que é que tu pensas desse homem? Qual é o julgamento que tu fazes de um homem desses? Tu vais chamá-lo de rato, de falso, alguém que foge na hora que não deve fugir? Não é? Todos nós pensamos isso, certo, irmãos? Talvez tu não dês perdão. Talvez ele não tenha mais perdão para ti. Talvez o que ele fez é imperdoável. No momento mais importante, ele abandona o mestre. Eu não conseguia talvez perdoar esse homem. Eu nunca mais olhava para ele da mesma maneira. Eu não conseguia dar um voto de confiança que fosse. Eu nunca o colocaria numa posição de liderança. Nunca. Mas Jesus não é como eu. Jesus não é como tu. Glória a Deus por isso. Jesus então morre, ressuscita ao 3º dia. E nós viajamos para a passagem onde estávamos. E em João, capítulo 21, Jesus aparece aos seus discípulos pela 3ª vez. E aqui nós vemos a resposta para muitas questões que ficaram em aberto. Principalmente na vida de Pedro. O que é que Jesus iria fazer com este homem? Este homem que era tão difícil de lidar. Qual seria a resposta de Jesus? Jesus ia abandoná-lo? Jesus ia condená-lo? Jesus ia dizer-lhe que ele não valia nada? Jesus ia fazê-lo pagar pelo que ele fez? O que é que Jesus ia fazer? Jesus podia fazer tudo isso porque ele merecia. Mas Jesus, então, primeiro multiplica os pães e mostra a eles que ele ainda está com eles. Não os abandonou. Muitas vezes nós cometemos esses erros que Pedro cometeu. Muitas vezes nós nos culpamos como Pedro se culpou. E
nós queremos nos esconder em vergonha, como Pedro se escondeu. Mas em todas essas vezes, irmãos, não há nenhuma sequer em que não haja perdão disponível para nós. Em todas essas vezes há perdão disponível. E o teu pecado pode ter sido muito grande, assim como o de Pedro foi. Um pecado enorme. Jesus ainda está lá, à beira da praia, a dizer-nos, não vás por aí, joga a rede do outro lado, porque do outro lado há peixe. Nós não corremos atrás dele. Pedro tinha tanta vergonha que Pedro nem sequer queria lidar com a situação. Mas Jesus foi atrás dele e lidou ele com a situação. Sabem, há pecados que nos fazem pensar assim, eu sou mesmo um traste. Ainda faço isto depois de tanto tempo? Ainda cometo esse erro depois de tanto tempo? Eu não presto mesmo para nada. Nem vale a pena voltar a orar, nem vale a pena voltar à igreja, nem vale a pena estar naquele lugar novamente, porque eu sou um hipócrita, eu vou para lá para fazer o quê? Mais vale eu ser um descrente, mais vale eu viver a vida do meu jeito, mais vale eu negar a isto do que estar a viver de uma forma hipócrita. Às vezes isso vem ao nosso coração. Pedro estava assim. Mas o que é que Jesus faz? Jesus vai ter com Pedro. E Jesus se revela a Pedro. E Jesus chama Pedro. Então nós vamos aí a partir do versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Jesus prepara tudo, chama os seus discípulos e diz assim, tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entra no barco, arrasta a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Não eram sardinhas, eram grandes peixes. Aleluia. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Porque aquilo que Jesus dá não se perde. Amém. Jesus disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou. E aqui entra e Jesus dirige-se exclusivamente para Pedro. E aqui nós temos a conclusão de toda essa narrativa na vida de Pedro. E é aqui que nós vemos o quão o Evangelho é transformador na nossa vida, irmãos. Jesus então vira-se para Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? Ele pergunta a primeira vez. E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus sabia que Pedro o amava. Jesus sabia. Então Jesus responde e diz assim, cuida das minhas ovelhas. E Jesus pergunta novamente, tu me amas, Pedro? Pedro já acha estranho a segunda pergunta. Por que uma segunda vez? Qual é o propósito de perguntar uma segunda vez? E Pedro diz, sim, Jesus, eu te amo. Tu sabes disso. E Jesus repete, cuida, pastoreia as minhas ovelhas, Pedro. Pedro não estava a entender, mas Jesus já estava a dar o seu propósito aqui. Jesus já estava a delegar nas mãos de Pedro a autoridade sobre a igreja do Senhor. E pela terceira vez, Jesus pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro então fica triste, porque achava que Jesus não tinha aceitado a sua declaração, não é? De que o amava. Então Pedro diz assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro se rasgou de tudo e disse, Senhor, tu sabes, tu conheces o meu coração, tu sabes muito bem que eu te amo. Eu falhei muito, eu errei muito, mas uma coisa eu tenho, Senhor, é o meu amor por ti. Isso eu não perdi, Jesus. Eu andei muito longe, eu falhei, eu errei, mas eu ainda te amo, Senhor. E Jesus disse, cuida das minhas ovelhas. Quando tu eras mais jovem, vestias e ia para onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus já dá o futuro de Pedro.
E Jesus acaba o versículo 19 a dizer assim: siga-me. Siga-me. É engraçado que para cada falha que nós temos, Jesus tem uma redenção nova para nós. Para cada vez que nós o negamos, Jesus tem uma afirmação nova para nós. Pelas 3 vezes que Pedro negou a Jesus, Pedro declarou que o amava. Por cada vez que ele o negou, ele o amou. E eu acho que nós devemos entender melhor que somos sim indignos e incapazes de nos salvar. Que apenas Jesus é capaz de nos dar vitória sobre o pecado. Apenas Ele é capaz de nos chamar para a sua graça, para o seu amor. Mas a partir daí, nós temos que orar para termos coragem. Diz ao teu irmão, tu tens que ter coragem. Essa coragem é para seguir Jesus. E essa coragem é para segui-lo mesmo quando nós falhamos. Mesmo quando nós achamos que não dá mais. Mesmo quando nós o negamos, é necessário coragem para nos levantarmos e o seguirmos. Pedro negou a Jesus. Judas traiu Jesus. Judas não conseguiu viver com a sua traição. Tanto é que o dinheiro que ele ganhou, ele despojou-se dele e foi e matou-se. Judas cometeu suicídio porque não conseguia lidar com ter traído o seu mestre. Pedro ainda tinha algo dentro dele que dizia, não, ainda há alguma esperança. Eu ainda tenho que me manter. Porque eu não sei porquê, não sei como. Nem tudo acabou, nem tudo é o fim. E nós podemos levar o peso da culpa durante anos na nossa vida. Mas o Senhor hoje quer te dar coragem para que tu te levantes e tu digas, não, eu vou seguir quem eu tenho que seguir. Caí muitas vezes, magoei-me muitas vezes, tropecei muitas vezes, mas hoje eu tenho quem eu possa seguir. Levanta-te, sacode a poeira, caminha e segue a Cristo, em nome de Jesus. O Senhor quer te dar coragem para isso. Aleluia. E Ele quer que tu experimentes verdadeira restauração. Restauração verdadeira. Não é algo que nos acontece de uma hora para outra, muitas vezes. Mas há um momento de ruptura na nossa vida. E eu quero que tu rompas na tua vida. Eu quero que tu entendas que Pedro passou esse tempo todo com falhas e dificuldades, mas naquele momento tudo fez sentido. Porquê é que tudo fez sentido? Porque é que não foi mais uma vez como as outras tinham sido? Porque ele tinha jurado que ia seguir Jesus. Ele tinha jurado que estava com Jesus até o fim. Mas das outras vezes ele falhou. Ele disse, eu vou mudar. E logo a seguir falhou. Porquê que agora foi diferente? Porque Jesus colocou nas mãos dele algo especial. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro ganhou um propósito. Pedro ganhou uma missão. A partir daquele momento, nós vimos um líder se levantar. Porque João, quando escreve o Evangelho, ele coloca Pedro sempre como líder. É o primeiro a ser sempre referenciado. Ele coloca a si próprio como aquele a quem Jesus amava, aquele que amava Jesus, porque ele era o discípulo mais próximo de Jesus, mas Pedro, de fato, era o líder da igreja. Foi o homem que se levantou de forma especial. E eu vos encorajo, irmãos, durante a semana, a vocês lerem os primeiros 14, 15 capítulos de Atos e vocês vão ver no que é que se tornou esse homem chamado Pedro. Quando a igreja estava a passar dificuldades, quem liderava era Pedro. Quando a igreja era usada pelo Senhor, quem estava a liderar era Pedro. Quem se levantava para pregar o Evangelho era Pedro. Esse homem foi transformado e essa transformação Deus tem para cada um de nós. E essa transformação é hoje. Amém? Deus levanta jovens para pregarem a palavra dele. Eu quero encorajar os jovens. Aprendam a palavra, estudem a palavra. Porque há muita gente que precisa ouvi-la. E ela é mal representada muitas vezes.
Muitas pessoas se dizem pastores, pregadores do Evangelho, mas na verdade estão a pregar sobre si próprios. Só usam a palavra como uma desculpa para dizer que são crentes. Há uma crise de pregadores da verdade. Há muitas igrejas, há muitos pastores, há muita gente, há muita pessoa que prega do Evangelho, mas há poucos pregadores que preguem a palavra. E Deus precisa desses. Há poucos ministros que adorem de verdade ao Senhor. Há muitos cantores, há muitos músicos, mas há poucos ministros. Há poucos líderes do louvor. Deus quer te levantar a ti para isso. Deus quer te levantar como um líder na casa do Senhor. Por isso, toma posse do teu ministério em nome de Jesus. Amém? Diz ao teu irmão, toma posse de uma nova vida. Aleluia. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, obrigado. Nós vamos já começar a preparar a Santa Ceia. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado, porque há uma nova vida para nós. Obrigado, Senhor, porque Pedro não ficou o mesmo. E mesmo com os erros e as falhas dele, tu o chamaste e tu o restauraste para algo especial. Há algo especial para cada um de nós. Isto não é uma conversa só para levantar o nosso espírito. Isto é algo que a tua palavra nos ensina, Deus. Nós podemos encontrar propósito real quando te seguimos verdadeiramente. O mundo pode nos ignorar, o mundo pode nos deixar de lado. Nós podemos estar marginais na sociedade, mas em nome de Jesus, nós queremos estar no centro do teu coração, no centro da tua vontade. Sermos obedientes a ti em cada momento, em cada situação. E eu sei, meu Pai, que não há poço tão profundo que tu não possas nos resgatar, Senhor. E eu não sei quantos aqui encontram-se dentro de um poço profundo, mas eu sei que a tua mão está lá, disponível, para nos puxar para fora e nos trazer para a luz. Eu sei que só tu podes fazer isso. Irmão, eu não sei se algum de vocês precisa desse puxão hoje, mas tu podes colocar a mão no teu coração e tu podes dizer hoje ao Senhor, Jesus, eu quero entregar a minha vida a ti de uma forma que eu nunca fiz, de uma forma que nunca aconteceu, mas hoje eu quero renovar, eu quero fazer um voto de que eu vou deixar essa rede para trás. E eu vou te seguir, Senhor. Eu vou te seguir, eu vou seguir os teus passos. Para onde tu fores, eu vou. Nos bons momentos, eu vou. Nos maus momentos, eu vou. Quando tudo estiver maravilhosamente bem, eu estou lá. Mas quando nada estiver bem, eu estou firme, eu estou forte, porque eu não me alistei nisto para desistir. Eu estou até o fim contigo, Jesus. Quando a minha fé fraquejar, quando a doença vier, quando a dificuldade aparecer, eu vou te louvar com todo o meu coração, Senhor, porque eu não sou alguém que diz e que depois nega-te, Senhor. Eu quero estar firme, mesmo no mau dia, Deus.